pessoal, bom dia. Vamos dar início então a mais uma aula. Como eu disse pra vocês, eu vou gravar 2 vídeos, tá? Então, um corrigindo as tarefas de casa e o outro a gente dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, abram lá na página 370 e vamos corrigir lá o exercício 5, 6, 7 e 7, né? O exercício número 5, ele pedia para calcular algumas coisinhas, né? Ali, ó. No cubo da figura ao lado, cujas arestas, então ele deu pra gente que as arestas medem 8 raiz de 2 centímetros, foram destacados alguns segmentos. Determine o comprimento do segmento desenhado em. Então, ali na letra A, ele quer o comprimento do segmento azul. Quem que é o segmento azul? O segmento azul, ele está dando a diagonal de uma das nossas faces. A nossa face não é um quadrado, porque a gente está falando de um cubo, não é? Então, a face é um quadrado. Como que a gente calcula a diagonal de um quadrado? A gente já viu que a diagonal do quadrado é igual ao lado vezes a raiz de 2. Quem que é o nosso lado? Como a gente está trabalhando com um cubo, o lado e a aresta é a mesma coisa. Então, o nosso lado é 8 raiz de 2. Então, a diagonal aí do azul vai ser o lado que é 8 raiz de 2 vezes a raiz de 2 ali da fórmula. Vou copiar o 8. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? E 8 vezes 2, 16. Então, o nosso segmento azul, ele mede 16 centímetros. A letra B pede pra gente quanto mede o segmento vermelho. Então, olha aí o segmento vermelho, quem que ele é? O segmento vermelho é uma das diagonais do cubo, não é? Então, como que a gente calcula a diagonal de um cubo? É a aresta vezes a raiz de 3. Quem que é a nossa aresta? 8 raiz de 2. Então, vai ficar 8 raiz de 2 vezes raiz de 3. Copio 8, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 centímetros. A letra C, ele pede pra gente calcular o segmento que está em verde. E se vocês olharem bem o segmento em verde, ele é outra diagonal do meu cubo, não é? Então, como que calcula a diagonal do cubo? A raiz de 3. A gente podia colocar direto já o valor, né? Porque todas as diagonais do cubo vão ter a mesma medida, tá? Mas vou colocar aqui, então, a continha só para constar, né? Então, vai ficar 8 raiz de 6. Igualzinho ali na letra B. E a letra D, ele pede pra gente calcular o segmento em amarelo. O segmento em amarelo também é a diagonal de uma das faces. Bom, as faces do meu cubo são todas iguais, né? Então, também vai ser igual aqui a letra A. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. O meu L, que é o lado, é a mesma coisa que a aresta, que é 8 raiz de 2. E aí vamos multiplicar pela raiz de 2. Vai ficar 8 vezes 2, que vai ser igual a 16 centímetros. Certo? Corrijam aí e vamos fazer a número 2. Não sei de onde eu tirei que a gente vai fazer a número 2, né? Que a gente vai fazer a número 6, na verdade. Então, ó. Uma diagonal do cubo PQRSTUVW, que é esse cubo aí de baixo, mede 7 raiz de 3. Então, agora, ele vai dar o valor da diagonal, que é 7 raiz de 3. Aí, a letra A fala assim, ó. Quanto mede cada aresta do cubo? Bom, eu sei que a diagonal do meu cubo é igual a aresta raiz de 3. Ele me deu o valor da minha diagonal, que é 7 raiz de 3. Então, no lugar da diagonal, eu vou colocar 7 raiz de 3. E isso é igual a minha aresta vezes a raiz de 3. Eu tenho raiz de 3 dos dois lados. Então, eu posso simplificar aqui, ó. Raiz de 3 por raiz de 3. Então, a minha aresta é igual a 7, tá? Só troquei de lugar aqui.
Pronto, então tá feito aí a letra A. 7 centímetros, tá, gente? Aí a letra B fala assim: o ponto M pertence à reta SW. Então, olha ali, a aresta SW. É uma que tá atrás, assim, pontilhada. Tá o W em cima e o S embaixo. Aí lá tem um M lá embaixo dela, né? Então, o M pertence a esta reta. E dista 6 centímetros do vértice W. Então, tem lá o pontilhado assim, aí tem o W aqui e tem o S aqui. E aí, ele tem um M aqui, né? O que ele está falando? Que ele dista 6 centímetros do W. O que quer dizer que ele dista 6 centímetros do W? Quer dizer que essa distância aqui, ó, a distância daqui até aqui é 6 centímetros. E o que acontece? Eu já não calculei que a minha aresta mede 7, então se daqui até aqui mede 6, do M até o S vai medir 1, né? Porque tem que dar 7, tá? É isso que ele está falando ali. Aí ele fala assim, qual é a distância entre o ponto Q e M? O ponto Q e M, então ele, a partir daqui, deixa eu colocar esse S aqui do lado. Ó, ele vai ter o ponto S aqui, né? Aí ele tem que do M até o Q, então ele tem uma diagonal assim, né? Tá. Aí o que acontece? A gente pode fazer o nosso triângulo retângulo assim, não pode? Aqui forma 90 graus. Aqui é a diagonal. Aqui eu sei que mede 1. E quanto que vai medir aqui? Tá bem feio o meu desenho, mas o de vocês podem ligar, ó. Aqui é o ponto Q, tá? Que eu tô ligando. Então, ó, é o S com... Liga aí na apostila de vocês. O S com o Q. Aí vocês vão ter um triângulo retângulo assim, ó. Que tá aqui o S, aqui o M e aqui o Q. A gente sabe que essa distância aqui, ó, de M até S é de 1 centímetro. A gente sabe que a medida de... Deixa eu ver qual mais que a gente sabe. Aqui a gente tem a diagonal do quadrado e aqui a gente tem a nossa diagonal. Bom, essa aqui a gente não sabe, só que é a diagonal do quadrado, não é? Porque a gente não tem um quadrado lá embaixo, essa aqui não é diagonal? Quanto que mede a diagonal do nosso quadrado? Se o nosso quadrado tem o lado mede 7, a diagonal é 7 raiz de 2, não é? A diagonal do quadrado não é igual ao lado raiz de 2? Então vai ser 7 raiz de 2. Então aqui é 7 raiz de 2. E essa daqui é a distância que a gente quer descobrir de M até Q. Então quanto que ela vai medir? Vamos fazer Pitágoras aí. Então, ó, D ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 1 ao quadrado mais 7 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, a nossa distância aqui que é 1 ao quadrado, 1. 7 vezes 7, 49. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 49 vezes 2, 98. E 98 mais 1, 99. Isso aqui é o quadrado, né? Então, o nosso D é igual a raiz de 99. E se a gente fatorar a raiz de 99, a gente vai chegar em 3 raiz de 11, tá? Que é o resultado ali da nossa letra B. Então, vocês entenderam o que eu fiz? Ó, pensa lá, liga aí na apostila de vocês o segmento S até o Q. Tá vendo que esse segmento SQ é a diagonal do nosso quadrado? E se a gente ligar MS com Q, a gente tem o nosso triângulo retângulo aqui, tá? É importante a gente desenhar, tá, gente? Pra ver melhor isso, tá bom? Então, quem que é essa medida SQ? É a diagonal do meu quadrado. Então, quem que é a diagonal de um quadrado? É L raiz de 2. A gente sabe que o lado dele mede 7, porque a gente descobriu aqui. Raiz de 2. Pronto, então a diagonal é 7 raiz de 2. Só que a gente quer a diagonal do cubo, que é aquele segmento vermelhinho, que é o MQ. Então, a gente resolveu Pitágoras aqui e descobrimos que esse segmento aqui, ele mede 3 raiz de 11. Aí ele fala assim,
calcule o volume e a área da superfície do cubo. Então, eu vou apagar isso aqui do lado, que eu fiz só como um rascunho, e vou calcular agora a área, o volume, né, e a área do meu cubo. É isso? Deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Calcule o volume e a área do cubo. Tá, como que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é igual à aresta elevado ao cubo. Quem que é a aresta do meu cubo? É 7, não é? Aqui, ó, a aresta não é 7? Então, vai ser 7 elevado ao cubo. Quanto que é 7 elevado ao cubo? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Ele está em centímetros, então a gente vai colocar aqui, centímetros cúbicos, tá? E a área da superfície? Para a gente calcular a área da superfície do nosso cubo, a gente pode calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6. Então, qual que é a área do quadrado aí? Ele não é de 7 o lado? Então, vai ser 7 ao quadrado vezes 6. Por que vezes 6? Porque o nosso cubo tem 6 quadrados, né? Ele tem 6 lados. Então, 7 vezes 7, 49. Então, vai 49 vezes 6. E 49 vezes 6 vai dar 294. Então, a nossa área é 294 centímetros quadrados, tá? Corrija que eu vou apagar e colocar a número 7. Aí, no número 7, ele fala assim, ó. Márcio estava limpando seu aquário, que tem formato de paralelepípedo, e as dimensões indicadas na figura. Quando o cabo de rede escorregou da sua mão, o cabo que se separou da rede ficou apoiado em um dos vértices e no ponto médio de uma das arestas do aquário, conforme mostra a figura a seguir. Então, eu desenhei aqui o meu aquário, tá? Então, ó, ele tem 60 centímetros por 20 por 40. Aí, ela tava lá, segurando lá a redinha caiu e parou aqui, ó. Então, deu aqui nessa diagonal, ó, e parou aqui, que é o ponto médio. O que é o ponto médio? Quer dizer que vai dividir esse segmento no meio. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei um outro paralelepípedo como se fosse agora, ó, com essa diagonal aqui, tá vendo? Por que eu coloquei 20 aqui? Porque o ponto médio é no meio. 40 dividido por 2 dá 20. Então, é como se fosse esse paralelepípedo agora que ela tem, tá vendo? Tá? Aí fala assim, ó, analise a figura, faça os cálculos necessários e responda qual é o comprimento do cabo. Então, o comprimento do cabo não é essa diagonal aqui, ó. Ele é uma diagonal de um cubo agora, só que aqui em vez de 40 vai ser 20, tá? Então, como que eu calculo essa diagonal? Vamos olhar, tanto faz olhar nesse desenho ou naquele. Aquele eu desenhei só para vocês entenderem ali que a altura é 20. Tá. Pra gente fazer isso, ó, a gente vai montar um triângulo retângulo aqui, não vai? Então, ó, eu posso fazer assim, né, essa altura aqui, e posso traçar uma reta aqui. Bom, eu sei que essa altura, ó, é isso aqui que eu fiz, tá, ó? Aqui e aqui. É a mesma coisa, isso e isso, tá? Então, eu sei que essa altura aqui, quanto que é, ó? É 20. Eu não sei nem essa medida, nem essa. Mas essa medida aqui de baixo, não é a diagonal desse retângulo aqui? Então, eu tenho aqui, ó, vou desenhar de rosa. Eu tenho um triângulo retângulo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou desenhar ele aqui pra vocês, ó. Um triângulo retângulo dessa forma aqui. Tá? Então, ó, aqui mede 60, ó. Eu virei ele assim, tá, ó. Então, aqui mede 60. Aqui mede 30. E esse daqui é o que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x. Então, o meu ângulo de 90 graus tá aqui, minha hipotenusa é o x. Então, eu sei que x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 60 ao quadrado, 3.600. 30 ao quadrado, 900. 3.600 mais 900, 4.500.
Eu poderia tirar a raiz, mas vai dar um número com vírgula e como eu vou usar esse número ao quadrado, eu vou deixar ela aqui. Vocês vão entender já já por quê, tá? Se tirou o quadrado não tem problema, tá bom? Mas eu vou deixar ali. Então eu sei que essa medida aqui, essa hipotenusa aqui, que eu vou desenhar agora ela de branco, ó. Essa medida aqui ao quadrado, ela mede 4.500. Então agora, ó, eu tenho essa medida aqui ao quadrado, que é 4.500. Eu tenho essa medida aqui, que mede 20. E eu quero descobrir essa aqui. Então, ó, vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Aqui mede 20. Aqui mede, ele ao quadrado, né? Mede 4.500. Eu vou ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 4.500, tá? E aqui... Ou então, eu posso colocar assim, ó, que essa medida é igual a raiz de 4.500, não posso? Só que eu não vou tirar da raiz, então eu vou colocar assim, tá? Então, ela é a raiz de 4.500. E essa medida aqui é a medida do cabo, que é a nossa diagonal, que é o que a gente quer descobrir. Então, a nossa diagonal ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais a raiz de 4.500 ao quadrado. Então, d ao quadrado, 20 ao quadrado é 400. Raiz de 4.500 com o quadrado a gente simplifica, vai dar o próprio 4.500. Então, a nossa diagonal ao quadrado é 400 mais 4.500, 4.900. Aí, vou tirar a raiz de 4.900, que vai dar 70. Então, o nosso cabo, ele vai medir 70 centímetros. E prontinho, acabamos. Beleza, pessoal? Então, vou parar de filmar agora e vou fazer um próximo vídeo continuando o conteúdo, tá bom? Então, corrijam aí a tarefa de casa e já assiste o próximo vídeo do conteúdo.